Olá, que alegria poder mais uma vez estar aqui nos canais digitais do CEOF, lembrando que este conteúdo ele é produzido, né, através do YouTube do CEOF principalmente, e estamos aqui para mais um encontro. O meu nome é Rosângela Torresim. Eu sou uma das voluntárias do CEOV na condução das reflexões acerca dos livros que nós estamos estudando. Lembrando que o CEOV, ele fica localizado fisicamente no município de Jundiaí, no bairro da Vila Arens, na Rua Brasil, número 244 ou 250. Quem estiver por perto de Jundiaí, quiser conhecer esta casa espírita, será muito bem-vindo. No nosso site, nós temos os horários de palestras, de diálogos fraternos e todas as outras atividades desenvolvidas pela nossa casa. E dentre essas atividades, nós temos também estudos, reflexões acerca de obras da doutrina espírita. Estamos aqui no segundo livro da coleção Fonte Viva. Já fizemos o Fonte Viva, o livro que também dá nome à coleção. Todos os capítulos, todos eles estão no nosso canal do YouTube. E agora estamos aqui, já passamos do meio deste segundo livro. O Pão Nosso. E a cada encontro nós abordamos um tema. Hoje vamos falar do tema 105, que tem como título Obrigação Primordial. Mas antes de nós iniciarmos as reflexões, como tudo que nós fazemos numa casa espírita, nós vamos iniciar com uma prece. Assim, independente de onde você estiver acompanhando essa reflexão, seja na sua casa, no trabalho, no carro, colocando ali no som enquanto você vai até o seu trabalho, até um passeio, não importa. Nós precisamos estar com a nossa atenção voltada para as reflexões. Emmanuel nos traz aqui neste capítulo 105 uma reflexão que é realmente primordial para a gente. E para que a gente possa estar com o coração aquecido, com o pensamento voltado para ouvir e refletir, nós vamos fazer a nossa prece. Eu convido todos que puderem, neste momento, fechar os olhos, respirar mais calma e profundamente, e juntos vamos agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por nos possibilitar estas conexões, mesmo que fisicamente distantes, onde nos aproximamos dos nossos propósitos, dos nossos ideais, para que juntos possamos crescer. Mas sabemos também que é necessário, muitas vezes, deixar a nossa mochilinha de preocupações de lado, para que possamos nos dedicar a refletir e a cuidar de nós. E é este o convite que fazemos agora, que possamos focar os nossos pensamentos no momento presente, sentindo essa atmosfera tão benevolente que nos envolve, onde temos a companhia dos nossos mentores, podemos sentir a conexão com o Mestre Jesus e com o nosso Pai Criador. Que a partir de agora, eles também possam nos ajudar nesta condução, para que o remédio para as nossas almas chegue até nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre querido. Que assim seja. Bem, quando a gente faz uma prece, não importa o tamanho, o
tempo que leve essa prece, nós sempre conseguimos sentir os seus benefícios. É instantâneo. E agora, com o pensamento mais tranquilo, nós vamos iniciar a nossa reflexão deste tema que nos cabe neste vídeo, que é o tema 105 do livro Pão Nosso, que tem como título Observação Primordial. E Emmanuel, como em todas as passagens que ele faz uma reflexão aqui para a gente, ele tira do Novo Testamento, de um dos evangelhos ali presentes. E para este tema, o evangelho é o evangelho de Marcos. Está ali escrito, então. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um só. Bem, só com esta frase nós já poderíamos passar aqui 2, 3 horas refletindo a respeito. Vale lembrar que esta frase, ela está ligada a uma das passagens mais conhecidas no Evangelho, quando alguém se dirige a Jesus, em um momento em que ele estava ali no meio do povo, tentando passar o seu conhecimento. E lhe é perguntado qual é o maior, o mais importante dos mandamentos. E a gente conhece muito a resposta de Jesus como amar a Deus acima de todas as coisas. E como complemento, e ao próximo como a si mesmo. Mas, diferente dos outros evangelhos, Marcos nos traz esta fala de Jesus, onde ele coloca com todas as palavras possíveis que Deus é único. E aí a gente pode até pensar, tá, mas eu sei que Deus é um só. Eu que já acompanho a doutrina espírita há um certo tempo, eu sei que ele é um só. Mas vale lembrar que nesta época, nesta localização também, nem todos acreditavam em um único Deus. Para muitas pessoas, haviam vários deuses, cada um deles, muitas vezes, ligado a um fenômeno ou a uma existência que os homens da época não saberiam explicar. Por exemplo, como não compreendiam os homens da época como se produzia o trovão, nós já tivemos um Deus do trovão. Nós já tivemos uma deusa da beleza. Nós tivemos infinitos deuses e deusas para designar tudo aquilo que nós, homens da época, não sabíamos explicar. Mas, mesmo depois que o conhecimento começou a chegar para esses homens, também começou a existir diferentes correntes religiosas. E dentro dessas correntes religiosas, muitos diziam, acreditavam em um Deus. Mas esse Deus não era o mesmo para todos. Existia um Deus para uma seita hindu, um outro para diversas e mais diversas seitas, religiões.
E Jesus sabia que enquanto os homens acreditassem em diversos deuses, tudo aquilo que ele necessitava deixar para a gente estaria enfraquecido. Era preciso fortalecer o homem, nós, começando por nos fazer entender, compreender que Deus é um só. E esta questão, ela é tão importante que ela vem antes do amará a Deus acima de todas as coisas. Segundo o Evangelho de Marcos, que Emmanuel pega para analisar, esta frase que há um único Deus vem antes do amar a Deus acima de todas as coisas. Porque não adianta eu amar a Deus acima de tudo, mesmo sabendo que ou que a maioria dos homens ainda não consegue amar a Deus em sua plenitude acima de tudo. Mas se cada um acredita em um Deus diferente, como é que a gente vai amá-lo? Que a gente vai compreender o verdadeiro significado de tudo que existe no universo, inclusive da nossa vida. E esta questão, ela é tão importante que quando nos chega a doutrina espírita, esta boa nova que Jesus havia nos prometido que viria um dia, dentro do Livro dos Espíritos, as questões que Kardec vai abordar, né, começam com a questão de Deus. A primeira pergunta que há no Livro dos Espíritos é: que é Deus? E se a gente realmente acredita em um Deus infinitamente bom, infinitamente justo, um Deus perfeito em todos os sentidos, nós não temos como não crer que Ele é único. Mas a questão vai muito além de eu acreditar em um Deus único ou não. Emmanuel traz aqui na sua reflexão algo que já preocupava Jesus e que após a vinda de Jesus para cá, ainda trouxe muitos episódios que são de extrema tristeza, dor para muitos de nós. O tanto de guerras, de combates, de agressões que existiram e que ainda existem, envolvendo esta questão de que um acha que o seu Deus é o melhor, o outro acha que é o dele, o outro, seguindo o que ele acredita que ser a vontade do seu Deus, comete atos que não deveríamos cometer. Mas não existem vários deuses. Existe um único Deus. Único Deus. E é isso que Jesus vem nos dizer. E que Emmanuel, com toda a sua sabedoria, nos faz refletir a respeito. E nós vamos pegar alguns trechos do que Emmanuel nos escreveu para que a gente reflita. Emmanuel começa a sua reflexão da seguinte maneira:
replicando ao escriba que o interpelou, né, que interpelou Jesus, com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo, de observação original, que merece destacada. E faz todo sentido que Jesus tenha observado que há um único Deus. Antes de falar do Decálogo, e aqui estamos falando dos 10 mandamentos de Moisés. Não é que tenha nada errado lá, mas era preciso compreender com maior profundidade a existência de um único Deus. E este único Deus que criou e ainda continua criando tudo o que há no universo. Ele não só criou a mim e a você, como também é sua criação. Tudo o que existe no universo. Não só neste planeta, não só neste país, no planeta, nessa galáxia, mas em tudo no universo. É preciso que a gente jamais se esqueça disso. E aí Emmanuel prossegue um pouquinho mais. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Então, Deus ser um só ser único e estar acima de tudo é primordial para que a gente construa as bases sólidas da nossa existência, do nosso pensamento, da nossa evolução. E aí ele segue. Alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, né, que Jesus trazia, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, Pai de misericórdia infinita. Infinita. E acima de tudo, se houvessem vários deuses, se para cada religião houvesse um Deus diferente, que fosse soberano, nada disso faria sentido. E Jesus deixa muito claro. E aqui também vale uma observação onde, para algumas correntes religiosas, muitas vezes se confunde Jesus com Deus. Jesus é um espírito, sim, muito mais evoluído do que todos nós, que trabalhou na criação, na cocriação deste planeta que hoje habitamos. Mas ele não é Deus. Ele é um filho de Deus, que já atingiu uma evolução tamanha que nós não conseguimos mensurar. Mas ele não é Deus. E aqui, neste parágrafo que se segue, é que Emmanuel faz algumas observações que começam a tocar profundamente cada um de nós. Até então, ele vem nos elucidando que Deus é único, que Jesus já nos alertava. E que, independente de eu querer ou não concordar com isso, é um fato. Mesmo
que algumas correntes queiram dizer, não, mas o meu Deus é um, o seu é outro. Não, Deus é um. Mas vamos entender neste último parágrafo, que a gente vai pegar por partes, onde a gente se enrosca em tudo isso. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade. Então, Jesus já sabia que para alguns homens que praticavam algumas religiões, que já tinham os seus deuses, ou seu Deus particular, seria muito difícil para ele abrir os seus olhos, a sua mente, o seu coração e aceitar. E aceitar até entender, conhecer este Deus criador de tudo. Quanto mais aceitá-lo em sua vida. Porque às vezes a gente está, ok, existe, mas eu vou continuar acreditando no meu. Então Jesus tinha consciência disso. Que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas que surgiriam retardamentos. Então, Jesus já tinha consciência que algumas pessoas buscariam escapar das suas obrigações justas, que lutariam, tentariam tapar seus próprios olhos, que fugiriam daquilo que deveriam praticar. Porque nenhum de nós reencarna para brincar ou sem nenhum propósito. E este Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai de misericórdia infinita, ele nos coloca, sim, algumas obrigações de acordo com o nosso estado evolutivo. E Jesus sabia que os homens fugiriam dessas obrigações. Tanto que até hoje nós nos defrontamos com muitas pessoas que dizem, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em nada. São pessoas que estão fugindo de algumas obrigações. E aí ele continua aqui, que surgiriam retardamentos. Se a gente for se questionar hoje, se a gente ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, se nós formos responder com extrema verdade para conosco, provavelmente a gente vai dizer que ainda não ama a Deus acima de todas as coisas e nem ao próximo como a si mesmo. Nós vamos retardando, nós vamos encontrando justificativas que na verdade são desculpas para não darmos um passo além. Jesus sabia disso. Sabia o quanto nós andaríamos com o freio de mão puxado. E o quanto pudéssemos, iríamos segurar. Porque abrir os olhos, aceitar essas verdades, implica em colocar em nossas vidas, no nosso dia a dia, mudanças. Pode até mesmo a ciência provar a existência, a veracidade de algumas coisas, e essa é indiferente. Totalmente indiferente. Com uma preguiça de mudar a si mesma
e de agir no bem. Agir como um homem de bem. Fazendo aquilo que Jesus colocou como o principal mandamento, a principal conduta. E aí, tudo isso, todos esses comportamentos que a gente tem, que estão em desacordo com os ensinos do Cristo, faz com que surjam o quê? Guerras, discórdias. Nós vamos criando ídolos e esquecendo do nosso posicionamento, qual deve ser a nossa conduta para com Deus. Então, Emmanuel vem trazer para nós este que não poderia deixar de ser um puxão de orelha. Quanto nós ainda estamos desviados do caminho de acreditar em um único Deus e seguir este único Deus, amando, sim, acima de todas as coisas. Quanto nós estamos estacionados, deixando de caminhar neste caminho em direção ao Pai Criador, a este Pai de luz, de amor, de justiça, de misericórdia. Quanto, ao invés de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, eu propago a discórdia, as falsas. Quanto eu ajudo, muitas vezes, a iniciar aquele estopim para uma guerra. Não precisa ser uma guerra entre dois países, mas às vezes uma guerra dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso próprio círculo de convivência. Nós não podemos esquecer os ensinamentos do Cristo. Nós não podemos. Se nós queremos evoluir, ser uma pessoa melhor, estarmos em paz, encontrarmos a alegria, a felicidade possível para nós, nós precisamos refletir sobre essas questões. Por isso, vale a pena a gente repetir a frase inicial para finalizarmos a nossa reflexão de hoje. O Senhor, nosso Deus, o Senhor é um só. E aqui, seguindo Marcos, e amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua inteligência e com todas as suas forças. Que possamos colocar no amor que temos por Deus, no respeito que temos por Deus, esse Deus que sabemos que é único, todo o nosso amor, toda a nossa vontade, toda a nossa inteligência, toda a nossa força. Hoje e sempre, o nosso melhor. Não nos esquecendo que tudo aquilo que nós fizermos para o nosso próximo retorna para nós. E tudo aquilo que fazemos da nossa vida vai refletir na nossa vida futura. Que jamais deixemos de acreditar nesse Deus que é todo bondade, todo amor. Que jamais deixemos de praticar o bem em todos os momentos da nossa existência. Meus queridos, minhas queridas, vamos agora à nossa prece final.
Pai de misericórdia infinita, derrama sobre nós as suas bênçãos, para que, com este ato de amor supremo, possamos despertar em nós tudo aquilo de bom que possa estar adormecido, que possamos nos fortalecer em Ti, Senhor, que possamos praticar bem, pois sabemos que não basta não fazermos o mal. Sê conosco, Pai, nos iluminando e intuindo em todos os atos da nossa existência. Que assim seja. Obrigada pela companhia de todos. E se esta reflexão fez algum sentido para você, não esqueça de repartir com quem você ama. Encaminhe esse vídeo, assiste novamente. Não deixa de deixar o seu comentário, as suas observações. Próximo.